Bom dia, gente! Como vocês estão? Olha Bom com quem dia. eu estou hoje, gente. Com ela. Vou fazer suas apresentações. Tá. Ela, maravilhosa, super conectada com os cosmos. A nossa astróloga maravilhosa. Viviane Baldassi. Bom dia, bom dia. E aí, A gente pessoal? não se vê desde o ano passado, né? Gente, tem muito tempo que a gente não se Você vê. lembra quando foi? Foi no mês de dezembro, mais ou menos, acho que deve ter Que a sido, gente não né? faz a live, amor, porque eu te vejo toda terça Não, e quinta. sim, mas a live acho que é desde o mês de dezembro, né? Que a Dezembro. gente fez. Finalzinho do ano ali. Janeiro a senhora subiu com a nave Xuxa e a senhora sumiu. Sumi. Sumi, mas não sumi, né? Sim. Sumi, mas não sumi. E aí, gente, bom dia! Olha, tô super animada para nossa live hoje. Vamos nos conectar, né? O que o universo vem nos pedindo para quem tá chegando agora, nunca viu as nossas lives. É uma mistura de astrologia com autoconhecimento, um pouco de loucura, né? Mas que no fim dá super certo. Sempre deu, né, Vivi? É nóis, Vivi, tá aqui. Gente, bom, vamos começar, né, sendo bem pontuais aqui. A gente começar a querer vislumbrar o que vem aí no mês de fevereiro, além do carnaval, aquilo tudo que a gente já sabe, né? Eu acho que é super importante a gente entender qual é o momento astrológico para que a gente traga isso para a nossa vida, né? Eu gosto sempre de trazer o autoconhecimento e a astrologia, ela é uma dessas ferramentas para a gente poder se orientar melhor. Ela não faz adivinhações, ela te coloca no fluxo do universo e você tem a sua escolha de ir ou não seguir o fluxo, né, Vivi? Ela te bota a par, né? Isso, e aí é você a meteorologia, mas é a meteorologia que funciona. Ah, Maju! E aí é isso, vamos hoje, né, saber um pouquinho mais, Vivi, o que eu sei que tem muita coisa. Tem. Em fevereiro. Na verdade, acho que antes da gente falar de fevereiro, a gente precisa só fazer um pequeno resumo. Um apanhadinho. Do que foi essa virada de ano, né? E esse início de ano de 2026. A gente Maravilha. veio desse 2025 que vai ficar marcado na história, tipo em dezembro de 81 do Flamengo, né? Que vai ficar marcado na história. Ai, vamos tricotar, falar de futebol, gente. Olha ela. Então, não, sem brincadeira, mas 2025 eu acho que foi um ano que fica marcado na história de muitas pessoas, né? Sim. Às vezes a gente tem tendências a esquecer, mas ele é um ano daquele que vai se fazer lembrar durante muito tempo, energeticamente, nos acontecimentos, para muitas pessoas, né? Para muitas pessoas. Por quê? Ele foi um ano, como 26, ele foi um ano de muita intensidade energética por conta de já uma movimentação dos planetas, né? Então a gente está passando, lembra? A gente tem falado muito disso. A gente na astrologia se baseia muito nos planetas mais lentos para fazer as análises de movimento, né, que a gente chama de trânsito. Então, de Júpiter em diante é o que a gente acaba considerando muito forte, porque são os planetas que demoram mais a fazer a movimentação em torno do Sol. Então, quando eles mudam de signo, a gente sempre vai sentir o impacto. Principalmente, Júpiter é mais lento, é mais rápido, é lento, mas é o mais rápido dos lentos, né? Então ele demora um ano em cada signo, ele leva 12 anos. Depois tem o Saturno, que é bem mais lento, porque ele leva de 28 a 30 anos para fazer uma volta em torno do Sol. Então, uma vez que ele entra no signo, só dali a 29 anos que ele vai voltar naquele signo, né? O Júpiter leva 12, ele 29. E aí a gente tem Urano, Netuno e Plutão, que são super lentos. O Urano leva 84 anos, o Netuno 160 e poucos anos, mais ou menos, e o Plutão a órbita dele é meio instável, mas é de 200 e tanto para cima, né? Assim, varia. Então, Urano a gente ainda pode pegar ele pelo menos uma vezinha, se a gente vive mais de 84, mas os outros não. Então, esses planetas, quando eles fazem mudança de signo, eles marcam uma era, né? Uma era, não uma era planetária, mas eles marcam um tempo significante da nossa história, porque ele vai demorar para voltar, né? Então, a gente teve já, todos esses planetas, eles se mexeram no ano passado, em 25. Todos. Eles foram e eles voltam, né? E agora, em 2026, eles se mexem novamente e eles ficam. Então, o Saturno vai ficar um tempo, o Netuno, Urano vai ficar 7 anos, o Netuno 14, e o Plutão vai bater agora quase 18, porque ele já está 2 anos circulando no Aquário. Então, a gente teve uma instabilidade muito forte acontecendo ano passado, né? Eu falo que é como se a gente estivesse numa plataforma
E uma plataforma nunca é estável. Apesar da gente achar que ela é estável, se você sentir, você sente que ela se move. E a gente entra 2026 com essa mesma energia, de uma instabilidade. Então é como se a gente fizesse uma analogia rápida, assim, o planeta, ele já faz o movimento dele, que a gente não sente, né, graças a Deus, mas é como se ele fizesse o pequeno, imperceptível movimento dele, mas que ele dá umas balançadas, né? Então a gente tem uma tendência a muita catástrofe da natureza, né? Muitas oposições climáticas acontecendo, a gente tem um sacode na consciência do planeta. Isso é meio subjetivo, né? Porque, mas como assim um sacode na consciência do planeta? Sim, a gente precisa se despertar para outras causas, né? Principalmente causas mais ligadas ao humanitarismo. Eu sei que isso às vezes pode parecer utópico, mas é um pouco da ideia do que está acontecendo agora, né? Então 2026 ele entra já com essa pegada. E já em janeiro, para quem acompanha a astrologia, deve ter entendido que logo no início de janeiro a gente teve um céu muito capricorniano e agora a gente está com esse céu muito aquariano. Então a gente entra em fevereiro com esse céu muito aquariano. O que é esse céu muito aquariano? Os planetas mais rápidos, né, que a gente chama de planetas pessoais, que é o Sol, a Lua, que é muito, muito, muito rapidinho, Mercúrio, Vênus, Marte, eles são os planetas que andam muito rápido. E eles se juntaram em Capricórnio. Então a gente veio vindo de um céu com eles todos juntos, os pessoais todos juntos. E aí, energeticamente, quando esses pessoais estão muito juntos, uma das interpretações que a gente pode ter é como se fosse um aglomerado de gente num recinto muito pequenininho, né? Então imagina um cômodo muito pequeno onde tem muita gente igual, né? Assim, muita gente falando a mesma coisa. Imagina um lugar muito pequeno com muita gente repetindo a mesma história. Gente, que loucura. Chega a dar um negocinho assim, né? Tipo, oi, 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 oi. Você fala, ai, pelo amor de Deus, para de falar oi. E é mais ou menos isso que esses planetas juntos fazem quando eles andam juntos. Eles forçam a energia daquele signo. Uau. Então, o mês de janeiro, durante muito tempo, a gente teve esse céu muito capricorniano que exige estruturação, autorresponsabilidade, persistência, concretização, né, realidade, plantio, né, não no significado, o plantio do sonho, né, até pode ser essa coisa mais lúdica, mas tem uma coisa que é o que eu quero. Então 2026 ele começou muito favorável para a gente construir aquilo que a gente quer. A ação, né? Então, também, assim, né? que vai refletir, né, numa mudança de hábito, no incluir uma atividade, ou você fazer uma construção de algo que você queira, né, dar um estupim em algo que você quer. Por quê? Porque o Marte, que é um planeta do estupim, da força, da ação, ele tá junto da galera. Então, ele fica incentivando... Não tem como ficar parado, né? Não tem como ficar parado. E eu acho que isso é muito meu, assim... Se você ficar parado, você vai sentir uma incomodação ainda pior, né? Uma coisa assim, vamos. Tem um negocinho, uma pulguinha assim na gente. Então, você já está sentindo isso? Sim, sim. E aí é muito interessante, porque essa energia é uma energia que bota a gente para fora, né? Mas, ao mesmo tempo, algumas pessoas sentem isso como um efeito meio... oposto, como se a gente entrasse numa letargia, sabe? Então, assim, eu preciso fazer, mas me dá um cansaço também. Só de pensar em tudo que tem que fazer. Exatamente. Então, a gente mudou, né? A gente foi, no decorrer do mês de janeiro, a gente foi mudando. E aí, desde a semana passada, a gente agora tem, então, um céu muito aquariano. O Sol, o Mercúrio, a Vênus, o Marte, todo mundo em aquário. E essa galera toda encontrou um senhor planeta lento, que está lá dentro de aquário, para fazer a grande festa, que é Plutão. Então, todos eles estão tendo um encontro marcado com Plutão, que é, a gente fala, né, se vocês buscarem a nossa live passada, as nossas lives passadas, não existe uma que a gente não fale de Plutão. A gente sabe muito bem, Vivi, os capricornianos que passaram aí uma boa temporada com eles, together. Que é um planeta super fofo, que fala, cara, ou eu vou te destruir, ou eu te transformo ou eu te destruo. Ele é sem a menor paciência.
fofo. E ele tá ali, né? Então ele tá em Aquário recebendo toda essa galera. Recebeu Vênus, recebeu Mercúrio, né? Recebeu o Sol, recebeu Marte. E aí essa semana a gente teve uma conjunção, está tendo, na verdade ainda, né? Uma conjunção de Marte com Plutão. Então as coisas, elas... E por que isso, né? Marte e Plutão são os dois planetas mais desafiadores que a gente tem dentro do nosso sistema. E são os dois que falam das aniquilações, dos conflitos, das batalhas, da força, né, da destruição. E olha o que a gente tem visto, né, comparando ao que vem acontecendo no mundo, né? Exatamente. As notícias, né? Eu sempre fico pensando, quando esses planetas estão no ar, assim, muito forte, né? A gente chama de conjunção, então eles estão muito juntos, eles estão muito provocativos, porque ou muda, eles não têm muito jogo de cintura, né? E a gente está vindo numa frequência muito ligada a esse lugar. Ou muda, transforma. Ah, mas eu não estou sentindo nada na minha vida. Ainda. Né? Ainda. E se você se conectar, você vai entender que tem um pedido interno de um grande encerramento de um ciclo. Porque eles precisam disso. E aí você passa a observar as notícias que vão ocorrendo, são as notícias que você fala, meu Deus, como a pessoa foi capaz de fazer isso? Que é o que a gente tem visto, né? E cada vez notícias mais agressivas, que fogem parece que a pessoa é tomada por uma violência e ela realiza aquilo. Isso, né? Que é meio sanguinário. Você fala, meu Deus, como é que essa pessoa foi capaz de se juntarem para fazer uma coisa dessa? Mas isso é uma energia bem baixa dessa conjunção de Plutão e Marte. Por quê? Eles mexem com aquilo que está na costa, né? Que está no submundo. E que, de uma certa forma, infelizmente, está em todos nós. Sim. Porque ao ler uma notícia dessa, muito violenta, a gente desperta a nossa violência. A nossa revolta interna. E aí a gente quer vir, né? Matando e trucidando e com 500 ideias de como você pode fazer para punir. Então, assim, é caos. Né? Se a gente parar para pensar, é um caótico. Caos generalizado. Mas como é que você vai escutar uma notícia dessa e não vai se sensibilizar, ser reativo? Sim, claro, não tem como, porque nós temos o nosso instinto humano, que é o Plutão que mexe. Sim. Então ele tá mexendo com esse instinto humano coletivo. E aí a gente vai vendo coisas muito difíceis acontecendo, né? Representantes mundiais tomando atitudes que você fala, uau! Mas para cada atitude que eles tomam, eles não estão sozinhos. Eles têm pessoas, eles têm que apoiam, que acham interessante, né? E, gente, estou falando de todos os níveis, tá? Então a gente sempre vai apoiar alguém com uma ideia estranha, né? Num contexto geral. Então, o mês de janeiro ele começa com essa energia. E eu tenho dado uma explicação assim, né, para os clientes, para o pessoal da turma, eu falo, gente, tem uma explicação muito mística para isso, que é como se a gente estivesse sendo alterado energeticamente. Mas na verdade nós estamos, né? A frequência do mundo está mudando, do universo está mudando. Exatamente. Né? E aí, como nós não estamos energeticamente, se nós não estivermos acompanhando essa alteração de frequência, porque eu trabalho muito com frequência, então eu vejo e eu percebo. Se a gente não se trabalha a ponto de alterar nossa frequência, a gente vai ficando cada vez mais com essas energias densas, né, que ficam cada vez mais acopladas na gente. Exatamente. E aí é onde você se conecta, é onde você se revolta. Aqui a gente não tá falando, né, de tipo, não tem como não olhar e não se revoltar. Não tem, porque é justamente esse movimento de estar mexendo com o mais profundo do nosso ser, né? É tipo aquela caixa camada de gordura das casas. Exatamente. Quem mora em casa sabe disso, né? Que tem caixa de gordura e tá tudo bem, Só lindo. Aí um belo dia, puf, você fala, puta merda, que cheiro é esse? O que tá acontecendo? Você fala, mas não teve como prevenir? Não, a gente não sabe quando vai estourar a caixa de gordura, né? Então, assim, a gente tá passando por isso. E eu falo, eu brinco, tem uma explicação mística, porque é muito aquário. E aquário, ele corresponde, principalmente Urano, né, que é o regente do aquário, principalmente dentro da astrologia kármica, né, evolutiva, ele corresponde ao nosso corpo mental abstrato. Então, o que é esse corpo mental abstrato? Esse campo de ideias que não segue, às vezes, um raciocínio lógico concreto. Uhum. Então, o nosso poder da intuição, mas não essa intuição do soprinho no ouvido,
místico, né, espiritual, mas essa solução para algo que eu preciso criar. Então, é como se a gente estivesse nesse momento do universo, né, as guianças estivessem alterando as nossas conexões. Por quê? Porque existe um novo momento surgindo. Né? Existe, por exemplo, uma tecnologia apuradíssima cada vez mais acontecendo. E os nossos corpos precisam se adaptar a essas frequências tecnológicas, vou dar um exemplo bem real, para que a gente não sucumba e não morra. Exatamente. Porque uma coisa é um corpo humano que foi projetado para caminhar em ondas eletromagnéticas, X. E hoje em dia, a nossa operação é outra, né? Você vê, a gente está aqui com um negócio de uma radioatividadezinha básica, boazinha, transmitindo para um mundo. E isso tudo é o quê? É um eletromagnetismo, não é isso? Sim. Mais ou menos, né? Sem uma explicação não, técnica tudo bem, aqui disso. a gente não é especialista nisso, mas a gente entende Mas isso a gente não tinha atrás. Eu tenho 47 anos. Quando eu nasci, o meu corpo não precisava passar por isso, porque isso não existia. E hoje em dia os corpos passam por essa radioatividade, né? Bem entre aspas. E é engraçado por isso que a gente começa a sentir muito o corpo com muito sono, né? Um cansaço exagerado. Então, assim, aí você fala, gente, não é possível, deve ser hormônio. Você vai, faz um check-up, tá tudo bonitinho, né? Mas você fala, não é possível. Quando foi no domingo, a gente teve um céu, que aí, por quê? Vou dar uma explicação técnica rápida, né? O céu estava todo em aquário, a regência de aquário é Urano. Urano Urano está em Touro, né? E a gente ainda tinha uma lua crescente em Touro. E Touro fala de corpo, né? Ele fala do nosso sensório. E aí, só uma coisa muito rápida, os corpos, puf. É como se o corpo, ele não aguenta esse salavanco de aquário. Por isso, né? Assim, eu acho que é uma explicação meio lunática, mas não é. Só acho que só quem presta atenção e passa. Uma observação. Então, assim, a gente sente. Existe uma consciência na gente, nem todo mundo tem essa consciência. Aliás, todo mundo é capaz de ter, mas a vida atropela a gente. Nem todos os dias a gente está olhando pra gente, né? Mas o corpo físico está sofrendo uma consequência de tanta agilidade. E isso é uma coisa que também a gente sempre fala. O uso da tecnologia, né, de uma maneira muito maçante, os vídeos muito rápido. As pessoas são muito imediatas. Se você não responde a pessoa agora, né, ontem eu estava atendendo uma médica, ela falou isso. Meu Deus, a paciente estava passando mensagem, eu estava com uma paciente na minha frente, eu não podia responder ela, porque eu estava com uma paciente na minha frente. 20 minutos depois, quando acabou a consulta que eu fui responder ela já me deu uma salavancada e foi para uma emergência. E que, no caso, nem era uma emergência, entendeu? Uhum. Assim, mas é que hoje está sendo tratado tudo como urgência. Como uma urgência, assim. Agora, né? Outro dia eu estava pensando no telefone antigo, sabe? No telefone a internet do disco. Antiga também, né? A internet. Que a gente esperava aquele barulhinho. E o telefone você tinha que discar e ele tinha que total voltar, mesmo, né? Então, assim, tudo tinha um tempo muito mais taurino, que é um tempo mais lento, um tempo mais de degustar, de concretizar, de materializar. E hoje, então, a gente está sentindo isso. Então, janeiro, para algumas pessoas, ele entrou nessa energia tipo... Sabe, assim, parece que tem muita coisa para acontecer, mas... Eu não sei se eu quero que aconteça, né? Ou se eu tenho força para que aconteça Isso aquilo. aconteceu, foi o quê? As 2 semanas atrás, né? Que eu até falei, Vivi, o que está acontecendo no céu? Porque foi uma semana realmente desafiadora para mim, mas aí ela falou também que ela estava se sentindo igualzinha, parece que eu tinha sido sugada, né? E aí, por mais que a gente tenha as ferramentas, a gente tenha entendimento das coisas, foi muito desafiadora. E eu até fico pensando, gente, será que as pessoas conseguem sentir quando estão assim? Né? Porque para mim foi tão intenso. Aí você até falou, não, Gê, houve uma quadratura e foi bem puxada, né? Essa semana bem já... puxadão. E na verdade, a gente está sobre uma regência de uma alunação Capricórnio. Então a gente também sente muito, né, capricorniano? Além da gente, assim... É uma alunação de exigência, né? O Capricórnio exige. O Capricórnio não para. O Capricórnio, ele é forte, ok?
Mas por ele ser forte, ele é uma fortaleza, e por ele ser uma fortaleza, ele precisa pegar tudo e dar conta de tudo. Eu dou conta de tudo e não posso me tornar vulnerável. E eu não posso soltar, porque se eu soltar, quem é que segura a estrutura? E vamos embora nessa estrutura. Então a gente ainda está nessa regência de uma alunação que exige. É lógico, a gente não precisa cair nessa exigência, mas a gente acaba caindo. Então, isso é janeiro. Isso é janeiro. Assim, isso Estamos é finalizando agora, gente, esse mês. Isso é um pouco dessa energia extrema, né? Então, assim, é muito calor, depois é muito frio. Você vê lá Europa, Estados Unidos, hemisfério do norte, lá, né? Menos, se acabando na menos neve. 45. Você viu na Rússia, aquele lugar, uma cidade que a neve subiu 4 metros, afundou, assim, era muito mais alta do que os edifícios. Olha só. Então, assim... mas isso de vez em quando acontece. Sim, isso de vez em quando acontece. E quando de vez em quando acontece é porque a gente passa por uma configuração planetária que é muito sugestiva a isso. Isso é astrologia, né? A gente vê a vida desse âmbito, por esse olhar. E aí vai entrar fevereiro. Tá. E aí, Vivi? Como é o mês de fevereiro? Fevereiro, ele entra nessa pegadinha, né? Desse movimento aquariano ainda surgindo, muito forte no céu. Daqui a pouco... Que dia é hoje? Dia 29. Então a gente ainda tem um bom... Me perdi agora no dia. Hoje é dia do nhoque, lembra? Hoje é dia que eu te do falei? nhoque. Nhoque de batata baroa. Nhoque da sorte. A gente desfocando. Às vezes quando a gente precisa, né, gente? Porque assim, se a gente for levar muito a sério, não sério no contexto de que a gente não esteja levando a sério. Mas a gente não vive. O mundo, gente, ele tá assim, muito estranho. Está. É porque a gente denso. opta, né? Aqui, ó, a gente tem até um exemplo que não dá pra vocês verem. A gente tem 2 copos d'água aqui, né? Pela metade, assim. Aí você olha a história antiga do copo d'água. Ou você olha pro copo d'água e diz, não, tem água. Ainda né? tem um pouco. Ou você tá vai muito olhar vazio. e falar assim, não, tá muito vazio. Então se a gente prestar atenção ao contexto mundial geopolítico, né, que a gente está vivendo, né, gente, assim, o aquário tá no mundo. Uma guerra de poder, uma guerra de interesses que sempre existiu, só que agora isso vai tomando uma proporção muito maior, né? A gente tem uma condição climática que está modificando exatamente o mapa mundi, né? Tem uma possibilidade de mudar o mapa mundi, que a gente, olha que doido isso, né? Territorialmente falando. Tá mudando, né? Tá mudando. E você fala, uau, como é isso? E assim? alguns se aproximando, né? Territórios se aproximando. Abrindo, né? Que aí tem essa confusão ali em cima, lá pra cima, aquela região da Groenlândia, sem entrar em detalhes. Então a gente está vivendo isso. A gente está dentro desse contexto de vida, vivendo um mundo tenso, né? Porque a gente sabe que tem uma vida que acontece além do que está aparente. Então a gente tem uma notícia, a gente recebe uma informação, mas a gente sabe que tem muito mais além daquilo que nos é dito e nos é publicado. Então, se a gente pensar, se conectar nisso, você fala, nossa, quanta atenção nesse mundo. E aí a gente faz uma escolha de entender, que eu acho que isso é um movimento de aquário, o que eu posso fazer com tudo isso que está acontecendo. Qual é a minha parte? É até o que eu venho falando muito nas minhas lives de terça, né? E engraçado, eu mesma tenho percebido que a palavra que tem vindo muito é sobre consciência. A gente trazer consciência para isso. É consciência sobre o que eu estou sentindo, consciência de que o mundo está assim, consciência sobre o que me cabe, o que a gente vem conversando, tendo essa troca, né, Vivi? Então, eu acho que é esse o lugar também. E se a gente também não trouxer um pouco mais de leveza, foi até por isso que a gente estava comentando, né? Porque tá tudo tão estranho, tudo tão... É difícil, né? Sim. E se a gente não conseguir encontrar o nosso formato, o nosso olhar da nossa vida, de como a gente quer viver, eu acho que tudo fica ainda mais difícil, né? A gente trazer um pouco mais de leveza, até nesses processos, né, Vivi, de autoconhecimento, quando a gente utiliza as ferramentas a nosso favor, mas a gente trazer, eu acho que essa também é o meu intuito quando eu faço as lives, sabe? Da gente trazer leveza. Eu brinco muito. A gente estava, antes da live começando, a gente estava falando um monte de besteira, a gente estava rindo.
E é isso, é a gente brincar, só que falando de coisa séria, né? Trazer leveza pra vida, porque senão a gente não consegue. Não consegue. E aí a gente vai focar sempre na falta. Na falta né? do copo, que tá faltando mas água. tem água ali dentro, não, mas não é o suficiente. E aí você vê, esse movimento capricorniano, ele trabalha muito com o que não é suficiente. E aí ele trabalha, constrói, porque nada nunca está suficiente para ele. O Capricórnio tem muito dessa característica. Né? Entendeu, gente? O lance de trazer para essa consciência o momento astrológico que a Vivi está falando, para conscientizar sobre como você pode enxergar, fluir melhor, né, durante esse período, de estar pedindo essa... Eu acho que a gente também trazer uma sustentação, né, Vivi? Uma sustentação da nossa energia sobre aquilo que a gente quer, mas sem também essa autocobrança exagerada, porque aí é que faz a gente o tempo todo, porque é do capricorniano, né? É do capricorniano, é do signo de terra. De terra, né? isso. Touro, virgem, então todo Mania mundo de que perfeição, tem muita né? terra no mapa, vai para esse lugar mais que se trava, né? Chega uma hora que se trava. Então, não, eu tenho uma vida, eu tô com uma vida toda certinha. Aí é uma planilha diária onde a pessoa não consegue respirar. Mas ela medita, ela faz isso, ela faz aquilo outro, entendeu? Você fala, tá, tudo bem. Você não pode nada sair fora do lugar. Você tá fazendo coisas muito boas, mas você continua... no controle. Num controle e numa exigência, numa autoexigência muito grande. Acho que isso é uma das características, né? Boa. E esse ano de 2026, ele entra com essa pegada de uma autoexigência muito grande. E isso vai continuar até o ter que, sabe? toda. O ter que. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que mudar, eu tenho que encerrar, eu tenho. Nossa, cansativo, e aí né? a gente não se move, você fica travado na catraca, porque uma autoexigência que você não realiza. E imagina nós, mulheres, que já temos esse papel dentro da sociedade, né? Que a gente venha colocando muitas funções ao mesmo tempo. Nossa. Imagina esse momento, nós, mulheres, a gente se cobrando dessa forma, né? Porque a mulher faz mil coisas ao mesmo tempo. E a gente agora ainda tem uma exigência, tem uma parte maravilhosa, que é o cuidado com o corpo, óbvio, mas também a gente tem uma exigência muito grande de uma estética muito boa. De ser de jovem. Não parecer, exatamente, de não parecer a idade que a gente tem, porque a gente não pode mais envelhecer. Então, assim... Um dia a idade chega pra você, Vivi. Você acha que você vai ficar com esses 28 anos? Não tô no meu eterno retorno de Saturno. Eu também, eu tô quase lá, tô chegando, eu tô com 27. Eu tô sempre no retorno de Saturno. Aquela mentirinha que a gente conta pra gente, né? Mentira, olha, eu não tenho problema nenhum em falar a minha idade, adoro a minha idade. Não tenho, não. Mas existe essa cobrança, né? O tempo todo da gente parecer mais jovem, né? Isso um dia a gente vai ter um papo só de Urano. Tá. Quando ele for chegar em Gêmeos, a gente fala, porque isso foi uma exigência, uma exigência, né? Foi uma energia que veio muito forte com Urano, a estadia dele em Urano e Touro. Sim. Merece, né? Merece um papinho para nós, Muito. mulheres. Isso aí acho que vai ser Muito, importante. a gente encontrar o nosso tom, né? A gente encontrar o nosso ritmo, isso também é importante. Até porque quando a gente... Vamos só sair um pouquinho do tema, mas até porque quando a gente entra muito só nesse lugar de só dessas exigências, a gente perde muito o nosso feminino. Né? A gente fica muito no yang, na energia yang, na energia masculina, só da ação. Eu sei que Marte pede isso, mas se a gente não equilibra isso, cadê o nosso feminino, cadê o nosso poder, né? Sim. Do feminino? É um tema bom pra gente poder falar. E a gente entrou agora, né, no ano a gente tá tendo uma Vênus Capricórnio, e agora a gente tá com uma Vênus em Aquário, que não são as Vênus mais favoráveis para esse olhar tão feminino dessa forma, né? Nada de... Ela não nada de essa, sensuellen, nada de não sensuellen. é tão... Vênus é sempre Vênus, mas de alguns signos que ela recebe, eles tornam ela mais seca, né? Mais apaixonada pelas causas, mais apaixonada pelo um trabalho social, mais apaixonada pelo próprio trabalho, entendeu? Sim. E menos por si, né? Merece um tema de uma live. Mas, Vivi, mas aí nós entramos fevereiro, então vamos entrar fevereiro com essa energia ainda muito de alto, aquariana, de exigência. Que é um romper, né? O aquário, ele sempre... assim, a gente tem muitas visões de como a gente pode olhar para os movimentos, para os trânsitos, para os signos. E a gente sempre, quando vai passar, o astrólogo, ele tenta puxar meio que uma cordinha para a gente se despertar pelo menos em um tema.
Não adianta, às vezes, são muitos temas, muitas formas de você olhar e a gente acaba perdido, né? Então, se a gente pensar que é uma coisa muito coletiva, mas de que forma que, mesmo sendo coletivo, eu posso usar essa energia na minha individualidade. E o aquário, ele sempre vai trazer pra gente o quebrar. A quebra de um padrão, a quebra de um sistema vingente, a quebra, às vezes, de um hábito, né, de um padrão familiar. Ele sempre diz, rompe, faça diferente. Então, ele sempre instiga para a gente olhar para qualquer área da nossa vida e entender, não dá mais, fiz assim até aqui, mas agora eu não quero porque me pesa, não quero porque me custa. Não quero porque eu quero experimentar o novo, entendeu? Eu sempre tomei... Quero seguir a minha história, quero fazer diferente. Suco de laranja com acerola e agora eu não quero mais. Agora eu quero experimentar suco de laranja com mamão, entendeu? Então pode ser de coisas muito pequenas a coisas muito grandes. Desde você romper, às vezes, com uma carreira, num relacionamento, com uma cidade. Encerramentos mesmo, total. Né? Que é esse lugar, só que o aquário, né, em Urano, eles não vêm essa é a diferença. O Plutão, né, e o Escorpião, por exemplo, que falam de fins de ciclo, é como se você fosse trabalhando aquela transformação. Você vai desenvolvendo o tema e aí você chega uma hora que você finaliza e transforma. O aquário, ele é muito do rompante. Não que você não possa vir trabalhando também, mas ele é muito do... Sabe aquele dia D? Sei. Eu nunca fiz até o dia D que eu acordo e faço. Né? Aí depois que você faz, tipo arrumar a casa. Né? Um exemplo bobo, mas arrumar a casa. A casa tá bagunçada, sabe? Tem um monte de coisa ali. Você fala, não, um dia eu vou arrumar, um dia eu vou arrumar. E passa... Aí um dia você acorda, arruma tudo. Aí quando você arruma, você fala, gente, por que eu demorei 8 meses pra fazer isso? Era só fazer. Então o aquário, ele não gosta de reme-reme. Ele é o tempo do futuro. Então ele não fica preso, ele não entendeu? Ele não condensa as coisas, ele solta as coisas. Então ele, quando entra muito forte, a gente estava aqui muito bem, de repente acabou, brigamos, acabou, nunca mais a gente se fala. Você fala, gente, de onde vem isso? O que foi que aconteceu? O que aconteceu? A Gisele estava aqui fazendo a live, pegou e cismou, desligou e foi embora. Vou dar um exemplo horroroso, né? Mas pra gente entender. Tipo morte. Aquela morte que a pessoa ficou doente, foi adoecendo e morreu. Isso é um processo, né, mais de transformação. Você já imagina, você já vai se preparando. Você se prepara, né? Assim, as pessoas vão se despedindo, morreu. E outra é um acidente ou um infarto, por exemplo. Pá, morreu. Isso é Urano, isso é Aquário, sabe? Tanto é que ele é o relâmpago, né? Uma faísca. E acabou. Não tem. Mas o que eu posso transformar? Não tem o que você transformar. Acabou. E é muito difícil, às vezes, porque a gente quer ficar. Às vezes, assim, a gente vai finalizar um relacionamento íntimo. Então, assim, que talvez seja um dos mais difíceis, às vezes, de você pôr fim, né? Ou uma das partes. E aí a pessoa, ela quer transformar aquela relação. Então, sei lá, nós vamos ficar amigos, ou a gente vai continuar se vendo, ou a gente conserva o sistema familiar. Não é nada contra, pelo amor de Deus. Mas isso é um jeito mais transformador daquela relação. Mais escorpiano, né? Mais Plutão. Porque Plutão é difícil falar dele assim, mas ok. Só que o aquário acabou, nunca mais a gente se viu. Fulano, nunca mais vi. Nunca mais. Acabou. Aí entra até o Plutão, porque o Plutão é ele que é responsável pela morte, né? Ele que desliga. Tum. Entendeu? O exemplo, né, gente, bem baixo, assim, de energia. Mas é porque eu acho que é uma forma muito fácil da gente entender. Então, o que é esse movimento de aquário? Esse movimento de aquário vem falar o que você precisa acabar na sua vida. Não dá mais pra voltar. Não tem mais o velho. Não existe uma forma de ficar transformando, talvez, entendeu? né? Assim, mas eu vou vender, mas eu quero ficar com isso aqui. Não, meu querido, você não tá entendendo. É o fogo, é o incêndio. Entendeu? Já acabou, já foi, O que é um incêndio? Deus me livre, né? Mas o que é um incêndio numa casa? Acaba tudo. Você entra na casa, não tem nada. Não tem resquício do que foi um dia. Isso é a energia que a gente está agora. Que loucura. A gente está vivendo isso.
Né? Então, assim, e aí o que é interessante é que é como se a gente tivesse uma autorização divina para soltar. Então, aquilo que eu escolho, esse padrão eu não vou mais repetir, é como se a vida dissesse assim, tem certeza? Tem. Então tá Então bom. tá, então vambora. Aí um dia, daqui a 10 anos, você fala, gente, eu era tão assim, né? Nunca mais eu fiz isso. Então é um momento ótimo realmente para quem, né, a gente que tá sentindo aí, que tá finalizando ciclos, ou se de repente as coisas foram finalizadas dessa forma, Aceita. aceita, deixa aí, porque você tá indo para uma outra fase da tua vida. Exatamente. É um outro... Isso aconteceu comigo, algumas coisas. Aí é capaz de entrar o novo. Porque como é que o novo entra se ele não tem espaço? Não dá, né? Como é que eu faço diferente se eu continuo fazendo velho? Entendeu? É como se fosse assim, se eu fosse uma pessoa acumuladora, minha casa tá cheia de coisas que eu não uso mais, apegada a umas histórias que, pô, já nem faz mais parte de mim, mas eu não tô apegada naquela casa, todas aquelas coisas. Só que, cara, eu tô recebendo um convite pra eu ir pra uma outra casa, só que eu não posso levar nada. Eu não vou. Aí eu não vou. Mas é um novo, é uma casa linda, tem uma piscina. Com piscina tem e tal, árvores. tal. Ah, mas é que acontece? Mas como é que eu faço com isso aqui? Não, você não pode levar isso aqui. Aí você fica... Até o momento que alguém fala, aí a casa pega fogo. Porque, assim, a vida, mas eu acho mais ou menos assim... A gente pode fazer já umas histórias, né? Narrativa. Falar com a Gabi já revê pra gente, fazer a revisão literária. Exatamente. Porque é isso, aí a vida falou assim, ela não entendeu. Aí alguma coisa acontece, um incêndio, né? E aí você... E eu falo o seguinte, cara, que quando a loucura gente lida isso. com esses planetas, Urano, Netuno e Plutão, que regem Capricórnio, Aquário e Peixe. Então, quando a gente entra no movimento desses signos, a coisa fica muito para além de nós. Né? Eles são signos para cima. E aí, o Sagitário também, com Júpiter, mas o Capricórnio é o meio, assim. Então, a vida, ela é como se chegasse na última instância de uma análise de processo. Entendeu? Vai na última instância. As últimas instâncias são essas, Capricórnio, Aquário e Peixes. E, por consequência, a vida, ela é destino. Então, ela entende, isso vai acontecer. Ela querendo ou ela não querendo. No amor ou na dor. Então, vem os agentes da vida. A vida pega você, fulano, você, ciclano, Ele ali ressoa com essa energia. Eles passam a incorporar o Plutão na sua vida, o Urano na sua vida, o Netuno na sua vida, entendeu? Principalmente Urano e Plutão. Aí aquela pessoa faz um negócio assim horroroso com você, horroroso. Porque aí quebra, solta, acaba. E aí depois você para e pensa e fala assim, gente... Se ele não tivesse feito isso, eu jamais tinha feito esse movimento. Eu adoro isso e eu sempre costumo dizer que essas pessoas, né? Eu não consigo hoje olhar quando alguém me faz um mal, alguma coisa, eu já tenho um olhar assim que eu falo, cara, essa pessoa foi ferramenta. Sabe, lógico, ela tem a história dela, ressoou com ela, aí as experiências dela, né? Se foi boa, se foi ruim. Não é inocentar ninguém. Ninguém. Aí é com ela. Mas com certeza ela ressoou com a minha energia, a minha história, e ela veio como uma ferramenta para que eu pudesse ir para aquele outro caminho. Por exemplo, aquela pessoa, ele foi o chefe, por exemplo, o seu chefe foi, te despediu, cara, mas você depende desse emprego. E aí você acha que aquilo, né, e você ficou puta com ele, amaldiçoou o cara, eu espero que isso aconteça na tua vida e tal. Cara, mas justamente por conta disso, você pegou, depois disso, você foi para uma outra área, você se especializou, você tá muito mais feliz. Montou seu negócio, né? Montou seu negócio, sei lá, entendeu? Você foi para onde você precisava ir. E aquela empresa também. Sim. Ela teve que mudar o ciclo. Mas isso, pra gente entender um pouco dessa forma, a gente tem que ter uma confiança na guiança. Sim, não. Entendeu? Isso aí é sem dúvida. Porque senão você fica aqui contestando o mundo mundano e aí você fala... E é como se você contestasse uma ordem divina. Sim, né? Sim. Então, assim... Não, e você achasse também que tudo vem, nossa, minha vida é péssima ou tudo acontece comigo, não é, né? Então, na verdade, tudo tem um propósito e vai muito sobre a tua fé, sobre o que você acredita e tudo mais. A sua disposição diante da vida, e esse momento tá muito, né, que eu falei ali do Aquário. Então, como o Marte está junto da galera, o Marte é o planeta que aperta o start.
que bota o pé na porta, né? Aham. Que te empurra pra fora, assim. Ele leva você a tomar a atitude que você precisa. E às vezes é muito faísca e é muita briga, muito conflito, porque ele é conflitante e infelizmente o ser humano às vezes só rompe quando tem briga. E, Vivi, conte-me mais. Sobre fevereiro, nós temos aí aquela coisa que a gente adora. Quando ano passado, quando eu tava fazendo o calendário, né, pra dar aula, eu falei, não acredito que vai ter um eclipse logo em fevereiro. Gente, vocês têm roupa? Vocês têm esse bloquinho do eclipse? Quem vai? Quem vem? Eu falei, não, gente, já é o eclipse logo de cara. E aí, quando eu fui pegar o calendário que eu olhei, eu falei, cara, então, é no carnaval. No dia 17, né? Dia 17. 14, 15, 16, 17. É uma terça-feira de carnaval, não é isso? Mas a energia do eclipse, pelo menos, eu sinto antes. Você também, né? Eu sinto antes. Então, imagina, gente, quem vai no bloquinho do eclipse? E o eclipse vai estar onde? Eu olhei, eu falei, não tô acreditando que esse eclipse vai ser no carnaval. Eu falei, e é o lunar, né? Gente, não, é um solar. É um solar? Não vem É um solar. Esse ano vai inverter, né? Mentira! O ano passado foi lua e sol, esse ano é sol e lua. Que babado! E aí ele vai ser, o que é que a gente não vai ver aqui? Mas ele vai ser em aquário. O coletivo de novo. Só pra deixar legal o negócio. E como lá, Viviane? Como isso impacta o nosso carnaval? E aí, assim, gente, assim... Não, tá, gente, a live vai acabar agora, porque acho que a Vivi vai falar alguma coisa. Pra aqueles que temem o eclipse, vai ser bem tenso, né? Porque é em pleno uma festa da carne. Mas pra gente que tenta fazer... Não é que a gente não respeite o eclipse. Claro que a gente respeita, óbvio. Eclipse é um fenômeno da natureza, né? E que impacta a natureza mesmo. Sempre falo isso aqui, né? Que, por exemplo, todo eclipse, às vezes, ele é cercado de um terremoto, né? Porque ele causa um efeito na terra, literalmente, na crosta. Então tem esse lugar, mas ele é um eclipse que sempre tem uma chamada. Apesar de ter algo encoberto, ele é sempre uma chamada. E o eclipse de sol, ele é um eclipse para fora, né? Ele é um eclipse solar, é um eclipse que são coisas, às vezes, que acontecem na vida externa, diferente do lunar, que é mais interno, entendeu? Entendi. Não, eu tô aqui viajando, porque quando diz isso tudo, né, sobre aquário, sobre eclipse e tudo mais, Vivi, a gente pode dizer também que, assim, eu já te fiz essa pergunta, mas eu quero repetir aqui na live. Pode repetir. Essa questão de que muitas pessoas vêm falando que pode estourar um vírus, né, alguma coisa nesse sentido. Existe, então, a gente pode dizer que existe uma grande probabilidade disso, astrologicamente, acontecer durante o carnaval, não só por uma questão do eclipse e tudo mais. Eu acho que tem outras quadraturas e tudo mais coisas, envolvidas, que, assim, né? Gente, assim, a gente também vive um tempo que não dá para descartar isso. Isso é tema, né? Isso envolve o Netuno, por exemplo, que acabou de mudar de signo agora, essa semana, dia 26. Ele, depois de 14 anos em Peixe, que é a própria regência dele, ele entrou em Áries, né? Ele vai ficar 14 anos ali. Então tem uma coisa, o Áries o Áries é regido pelo Marte, então tem essa coisa do início, do realizar, do colocar para fora, né, do fazer, do acontecer as coisas. Sempre que o Netuno se mexe ou está envolvido, às vezes esses vírus podem se multiplicar, mas assim, Gi, a gente está numa eminência de coisas muito tensas. É porque eu perguntei para ela assim, Vi, quando você olha um mapa, você consegue enxergar, porque quando eu faço com a Vivi, né, e ela me pontua coisas muito específicas, aí eu falei, cara, tem como ver isso no mapa? Se existe essa possibilidade? Ela falou, tem como. Tem como, assim, logicamente não é a minha especialidade, Sim. Né, eu não faço astrologia mundial, mas a gente olha e ouve os astrólogos que são especializados nisso e também tem uma percepção do que está acontecendo no mundo, né? Então a gente sempre fica pensando, o mundo tem que mudar, a energia precisa mudar, as pessoas precisam ganhar consciência. A gente teve já uma pandemia gigante, aí a gente vai dizer assim, o mundo não mudou. Eu não sou a favor disso, o mundo mudou.
tá? Eu acho que E muito, na muitas verdade. pessoas mudaram, o mundo mudou. É porque a gente ainda convive com muitas coisas difíceis, estranhas, horrorosas, mas a pandemia mexeu. Eu não lido com o mundo, eu lido com gente, né? Eu lido com pessoas individuais. E eu sei que a pandemia transformou muita gente. Das pessoas que eu atendo, muita gente sofreu uma modificação imensa pós-pandemia. Caminhos foram tomados, né? Assim, decisões importantes foram acontecendo, transições de carreira importantíssimas as pessoas fizeram. Então, no meu mundo particular de gente, as pessoas a maioria tomou uma consciência pós-pandêmica. Não sei se você percebe isso, para mim é nítido. Não, mas com o certeza. mundo é muito. O mundo é 8 bilhões É de muita gente, né, gente, é muita o mundo gente. É gente pra caramba. Eu acho que é o nosso mundo, né? O Mas nosso a gente mundinho. sempre pensa, o que faz essas pessoas tentarem mudar um pouco a forma com que elas vivem? Guerra, pandemia, morte. Né? A iminência de uma morte, a iminência da perda do controle, ou perder o controle. Então a gente entendeu na pandemia que a gente perdeu um controle. Né? Lógico, a gente controla, mas a gente teve horas que a gente não tinha o que fazer. Não é? Sim, não sim. pode, a gente ficou aqui, ó, sentadinho olhando a Sem pista. entender até o momento que a gente começou a entender algo. E que as coisas depois foram ganhando uma nova ordem. Então a gente está vivendo esse tempo. A pandemia. Agora, o carnaval, né, ainda mais aqui no Rio, né? A gente mora no Rio, que é uma capital que recebe, sei lá, outro dia eu vi, não sei se é 8 milhões de pessoas que estão sendo esperadas para o Rio de Janeiro. Sim, não, a capacidade dos hotéis, assim, já estão totalmente esgotadas. Então, assim, lógico, a gente de tudo quanto é lugar do mundo, de tudo quanto é lugar do Brasil, né, com os seus vírus particulares proliferando o negócio. E a gente está tendo um vírus muito forte na Índia acontecendo, né, que está tomando uma proporção um pouco maior, mas que tomara que seja controlado. Então, quando a gente vê esse céu tão a nível coletivo e pipoca essas informações, a gente sempre fica apreensivo, porque sim, pode acontecer. A gente estava até lembrando que a nossa pandemia do coronavírus, aqui no Rio, lembro que tinha uma corrente muito grande dizendo a gente não pode fazer carnaval. Não pode ter carnaval, né? Porque o vírus já estava estourando na Europa, na Ásia, na Europa. E aí a gente, não, né? Cidade do carnaval, cidade maravilhosa, vamos pular carnaval. Acabou o carnaval. O negócio ficou fora de controle. Iria ficar, né? Assim, ele iria chegar, ele chegou em todas as áreas, mas claro que a gente antecipou, de repente, uma coisa. Enfim, esse eclipse acontecendo ali no carnaval, a gente com certeza, ele tem um nível de despertar muito maior, né? Se a gente pensar esotericamente falando, porque o carnaval é uma festa da carne, onde as pessoas colocam para fora os seus demônios, elas soltam, né, o mundano de cada um vem bem para fora, isso não é erro, né? Assim, tem gente que vai condenar, eu, pelo amor de Deus, sou longe dessa condenação, porque eu acho que a gente é humano, a gente está na Terra e às vezes a gente precisa expurgar. E o carnaval, a festa, a dança, o suor, né, isso faz com que isso aconteça. Claro que às vezes as pessoas exageram, a gente não, que a gente não exagera, mas algumas pessoas exageram dentro desse lugar, nessa festa, e a gente vai ter um eclipse que vai ser em Aquário, que fala desse coletivo, que fala de muita gente, que fala da multidão, que fala da tribo. É um dia que energeticamente a energia vai estar mais densa, não tenha dúvida. Né? Então, assim, se a gente tiver um pouco de consciência enquanto você estiver num bloquinho, não aceite provocação, né? Fica a dica. Não aceite as provocações. Faça o seu ouvido de mercador e siga em frente. Porque tem sempre os atritos quando a gente tem muita gente envolvida. E ele é um despertar do coletivo, né? Sei lá, é difícil falar assim, porque não, sim, tem muitas coisas envolvidas nesse dia do eclipse. Depois eu acho que eu vou até entender melhor energeticamente como é que vai estar esse dia. E o que mais que a gente tem para fevereiro de pontos eu vou até olhar esse importantes? Dia aqui. Depois a gente tem... Quem sabe faz ao vivo, né? Quem sabe fazer ao vivo. E aí, gente? Tá todo mundo de boa, animado pro carnaval depois disso tudo? Mentira. E Viviane, querendo acabar com o carnaval de todo mundo, né, Viviane? Não, tem que pular. Ó, o céu, gente, no dia do eclipse, ele já vai estar bem na energia de peixes. Tô dando aqui uma olhada. Bom dia para todo mundo que entrou, que ficou um pouquinho. Quem vai entrar? Ele vai estar... A Anisa tá até rindo.
É o quê, Vivi? Ele vai estar bem na energia de peixes já, o céu, sabe? Indo para a energia de peixes, né? E o que isso significa? E o peixes é a festa. Ai, São as Gisele. ilusões, são... Vamos iludir, é a delícia de estar juntos, é o compartilhar. Então, assim, deixa a gente se iludir um pouquinho às vezes também, né? Assim, gente, eu posso estar redondamente enganada, né? Pode ser que seja um momento muito complicado a nível mundial, aí, por conta dessas guerras que estão rolando, mas eu não tô sentindo ainda uma energia... Não tô, entendeu? Eu acho que tem uma coisa de um Acho que despertar. também é uma questão de cada um ir sentindo, né, Vivi? Se você sentir que tá sentindo com uma energia mais densa e tal, cara, é aquilo que a gente sempre fala, né? É olhar, entender o que teu corpo tá pedindo, conexão com a natureza, aquela coisa toda que a gente sabe. O peixes é a né? espiritualidade, a arte, né? A festividade em relação a esse lado artístico, é o contato total com a natureza, com a frequência energética. Então, assim, se proteja e vá. E vá brincar. Né? Solte. Se você acha, não, esse ano eu não tô mais pra pular, esse ano eu quero ficar mais na natureza, que delícia que vai ser talvez até melhor. Mas isso é muito do que depende de cada um. E logo na semana a gente tem a grande conjunção, que é um tema super importante esse ano, que é o Saturno e o Netuno a 0 de Áries, né? Então o Netuno já entrou em Áries agora, aí logo na sequência, agora em fevereiro, logo na entrada, o Saturno entra e eles vão se encontrar no grau 0, exatamente no dia 20 de fevereiro. Vou dar uma explicação técnica. Por que dia 20 de fevereiro se o Saturno vai entrar antes em Áries? Porque para ser uma conjunção exata astrológica, eles têm que estar no mesmo grau e minuto, entendeu? Então não basta ser só o grau 0, eles precisam estar no mesmo minuto. Aí sim ele se instaura um novo momento. E é um momento muito forte, porque é Áries. Áries é um signo pessoal, né? É um signo do eu. Então é os eus sendo posicionado com responsabilidade, com competência, com comprometimento, para dar início a um novo momento. Então é muito impactante porque a mandala astrológica ela começa no grau 0 de Áries. Ela tem 360 graus e ela começa no grau 0, né? A gente chama de ponto vernal, que é o grau 0 de Áries. Então, os dois planetas vão estar juntinhos ali. Saturno, o planeta fiscal, o planeta do comprometimento kármico, do Senhor do Tempo, e o Netuno, esse planeta tão espiritual, tão anestésico, né? Às vezes da ilusão, mas que leva a gente a um poder de amor do coletivo, uma generosidade, uma empatia muito grande. Então, eles dois vieram de peixes. Eles se encontraram em peixes, mas não no grau 0. E agora é como se eles começassem junto um novo círculo zodiacal. Olha. Eles vão se separar depois, né? Porque o Saturno é um pouco mais rápido. Mas principalmente agora em fevereiro, então a gente vai ter que estar... Talvez a gente fale disso melhor quando passar, na próxima live, né? Pra gente entender o que está acontecendo dentro desse contexto, porque é um marco muito importante pra gente. Olha. Esse encontro deles dois, né? Na próxima live. Esse comprometimento espiritual de ação, porque o Áries é fogo, é ação, né? É início. Então, qual é o projeto que você está colocando espiritual de comprometimento que você vai realizar na sua vida para o mundo? Isso é forte. É pra gente poder fechar com essa frase de efeito? Não é? Sentir, gente. Sim, pode ser. Nós estamos fechando aqui, né, essa live. Nossa, você foi falando, cara, foi entrando quanta coisa, né, que vem. E, inclusive, na próxima live a gente vai falar que, até onde eu sei, março é que começa o ano, né, Astrologicamente é. Tá, então é também exatamente sobre isso. Astrologicamente é quando o Sol entra 0 nesse ponto de Áries. Bom, gente, aproveitem bastante o carnaval de vocês. Dentro de... Mantemos informados. Super animado. Vambora, guerreiras! Não, vamos lá, com consciência, né? Vamos curtir o carnaval da forma como a gente melhor conseguir. Tendo consciência sobre essas energias, tendo consciência sobre, peraí, deixa eu me fazer desentendido, alguém querendo arrumar confusão comigo. A gente entende que essa energia tá rolando, né? Então,
os mais esquentadinhos. Então, fica na tua paz, se divirta, faça aquilo que a tua alma está pedindo. Você quer natureza, vai para a natureza, que sempre é o melhor caminho. Eu vou estar sempre indicando isso, né? Porque é o melhor lugar. Banhos de mar, banho de cachoeira, banhos de ervas. Remar com a gente. Remar com a gente. Gente, agora a Vivi virou remadora junto Sou canoísta. Nós fazemos canoa havaiana, então tá sempre conectada com a natureza. Cara, isso é maravilhoso, gente. Comecem a trazer tudo aquilo que faz bem pra vocês no dia a dia. Façam frequências com a dona Gisele, entendeu? Peça pra ela olhar lá a tabelinha de frequências de vocês. Pra manter a frequência elevada, né? E quem não sabe, toda terça-feira eu tô fazendo as nossas lives e Café com Gi, que é onde é justamente um espaço pra gente poder elevar essa frequência. Tá sendo bem interessante e justamente quando a gente eleva as nossas frequências, a gente consegue ir para onde a gente precisa ir. Como a Vivi aqui hoje, né, falou bastante sobre isso, o quanto a frequência do mundo está sendo alterada e o quanto a gente precisa se ajustar se a gente quiser até continuar aqui, né? Exatamente. É mais ou menos isso, a gente não vai aguentar. Então, pessoal, quem também tem interesse em fazer um mapa kármico, Dona Viviane Baldassi, né, maravilhosa, cuida de mim já tem muito tempo também. Então aqui é muito maneiro, uma vai cuidando da outra e assim a gente vai guiando a nossa jornada, né? Espero muito que a gente possa fazer também parte da jornada de vocês, que vocês tenham um mês finalizando aí, né, um mês de janeiro maravilhoso. Façam a sua anotação mensal, né? Isso. Faça a sua autoavaliação do que foi esse mês para vocês, isso é importante. Essa avaliação é super importante, senão os ciclos se repetem, e a gente, né, vai Vivi? vivendo atropeladamente, sem a menor consciência do tempo, só vai repetindo. A gente estava até falando que parece que as pessoas acharam que passou muito devagar o mês de janeiro. Eu já acho que acelerou demais. Passou muito rápido. Também. Então, o importante é que também a gente preste atenção nisso e viver, né? A gente prestar atenção e viver o dia de hoje. O dia tá lindo hoje. Aqui no Rio de Janeiro tá uma coisa. Eu e Viane estávamos remando cedo, 5 horas da manhã, a gente estava lá remando igual umas loucas, né? Mas é isso, para viver, para ver a natureza, ver o dia acontecer, né? E é assim que a gente se conecta com o bom, o bem e o belo. Tá bom, gente? Grande beijo, obrigada por todo mundo aí. Beijo, gente. Bom fevereiro pra vocês. Boa energia, eu tô lendo aqui, muito bom. Mulher de energia boa, gente, muito bom, muito bom. Quem chegou agora acompanha depois a nossa live, tá bom? Eu vou deixar lá no feed. E aí, mês de fevereiro, vamos ver quais são os babados pro mês de março, que já tem vários. Tá bom, gente? Grande beijo. Obrigada, Vivi. Obrigada, gente. Beijo. E aí, Homem-Aranha? Tchau, gente. Um beijo.